O nosso cérebro é fantástico. Nós temos, em algumas áreas do nosso cérebro, a possibilidade de formar novos neurônios. Mas, em todas as áreas, nós temos a possibilidade de formar novas sinapses, ou seja, novas conexões entre os diversos neurônios. O primeiro processo é chamado neurogênese, que é um pouco mais discreto, embora exista no nosso cérebro, segundo a neurociência nos mostra hoje. O segundo processo é chamado de sinaptogênese. Essa formação de sinapses é justamente a responsável, por exemplo, para uma pessoa ter uma perda de uma função motora porque teve, por exemplo, um AVC, um acidente vascular cerebral ou encefálico chamado AVE, e aí ela perde aquela função motora, não consegue mexer o braço, não consegue mexer a perna, mas vai fazendo fisioterapia. E aí o que acontece? Depois de algum tempo da fisioterapia, ela consegue novamente recuperar, dependendo do grau do AVC e dependendo também do esforço, da terapia toda, ela consegue recuperar muito das funções. Não é que ela recuperou o cérebro naquele local que teve o AVC. O que é o AVC? É o acidente vascular que faz com que aquela área sofra uma isquemia, portanto, sofra uma perda lá da oxigenação e, consequentemente, o neurônio morre. Então, aqueles neurônios, eles não se regeneram. Cria-se uma cicatriz, digamos assim, e o estímulo com a fisioterapia, o estímulo com o tratamento médico como um todo, né, de saúde como um todo, faz com que outras áreas cerebrais sejam direcionadas, sejam acionadas pela formação de novas sinapses, e essas outras áreas assumem a função da área que morreu. Esse processo se chama de plasticidade ou neuroplasticidade. E isso é fantástico. Por quê? Porque vai explicar, por exemplo, a realidade de alguns médiuns terem sofrido um acidente vascular encefálico, terem tido um tempo em que precisaram, assim como fazer exercícios com a fonoaudiologia para poder recuperar uma parte da voz, com a fisioterapia para poder recuperar uma parte do movimento, também um exercício mediúnico, o treino mediúnico, vindo naquela perspectiva da mediunidade também sendo desenvolvida, porque precisa que o instrumento esteja habilitado para expressar essa mediunidade que é um patrimônio da alma, digamos assim, mas que precisa de um corpo saudável para poder se expressar. Assim como a música não é do violino, e sim do músico, mas precisa de um violino para poder se expressar mais facilmente. Então você vai ver em algumas situações médiuns que durante um tempo, depois de um acidente vascular, tiveram um tempo em que a mediunidade do fenômeno de produção mediúnico diminuiu, mas a mediunidade enquanto ser espiritual continuava no seu desdobramento, e a partir de um tempo, por causa dessa plasticidade cerebral, ele consegue então voltar a psicografar, consegue voltar a fazer um fenômeno que outras pessoas também conseguem atestar. É esse sentido que o cérebro é fantástico. E também é nesse sentido que, ainda bem, que uma faculdade como essa não é apenas exclusiva de um local, como por exemplo a glândula pineal. É fundamental, mas precisa de outros órgãos, de outras áreas cerebrais na realidade, para que o fenômeno ele possa transcorrer da melhor maneira. Então é a vida, é a mediunidade encontrando a sua via, a sua forma de demonstrar a existência do espírito, a existência da imortalidade.